Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e hoje nós vamos falar a respeito de como calcular a sua capacidade de produção. Existem dois conceitos principais de capacidade de produção. O primeiro é o chamado capacidade instalada. Essa capacidade instalada diz respeito a considerar a capacidade nominal de cada equipamento multiplicado pelo tempo em que esse equipamento atua. Então, se você, por exemplo, tem uma máquina que faz 1000 peças por hora e ela funciona 24 horas por dia, a capacidade instalada dessa máquina é de 24.000 peças por dia. No entanto, a capacidade real nunca corresponde à capacidade nominal. Existe uma série de fatores que interferem nisso, de maneira que a capacidade real é sempre menor, por causa da disponibilidade de mão de obra, por causa das paradas para manutenção, por causa da quantidade de peças que saem como refúgio com problemas de qualidade. E por causa disso, tratamos a questão como capacidade disponível. E existe um indicador importante na indústria para verificar qual é o grau de efetividade da sua capacidade instalada. Esse indicador é o OEE, Overall Equipment Effectiveness, ou a efetividade total dos equipamentos. São 3 considerações a serem feitas para o cálculo da capacidade real. A primeira é a disponibilidade. Se aquela máquina tem que ficar parada 10% do tempo para manutenções preventivas, então você já tem que considerar que a capacidade real dela corresponde a 90% da capacidade nominal. A outra é a quantidade de refúgio. Pode ser que a máquina precise de um tempo para esquentar, pode ser que ela precise de ajuste ao longo do processo produtivo, de modo que, por exemplo, 5 ou 6% das peças saiam com algum tipo de defeito ou precisem de algum tipo de retrabalho. Isso significa que nem 100% das peças, ou nem todas as peças, podem ser aproveitadas uma vez produzidas. E por fim, existe a velocidade da máquina. Às vezes, a capacidade nominal diz respeito a uma velocidade que não é possível na prática, porque não há como reabastecer a matéria-prima naquela velocidade, ou porque é preciso parar a máquina para fazer o reabastecimento, de modo que o índice de OEE determina o percentual real de disponibilidade daquela máquina ao longo do tempo. Indústrias de nível excelente de produtividade costumam operar com um OEE de 85%, ou seja, um OEE de 0,85. A média internacional passa pouco de 0,7 ou 0,75. E não é incomum encontrar empresas que trabalham com 0,6% de disponibilidade real. Sendo assim, a capacidade disponível costuma corresponder a algo como 75% da capacidade nominal, ou seja, da capacidade instalada. E para chegar exatamente a saber quanto é que a sua indústria é capaz de produzir, é preciso que sejam colocados no sistema ERP os roteiros de produção, de maneira que você possa determinar o seguinte: para produzir 1000 peças desse determinado produto, eu gasto X hora máquina desse equipamento, X hora máquina desse outro equipamento, de maneira que o sistema saiba de antemão, frente ao que tem de ser produzido, qual vai ser a utilização das máquinas no decorrer do tempo. Cria-se, então, um plano mestre de produção, com tudo que tem que ser produzido, por exemplo, no mês, ou na semana, ou na quinzena, ou no trimestre. E o sistema ERP tem que estar apto a oferecer um sequenciamento que faça o encaixe dessas ordens de produção na capacidade disponível, de acordo com o que cada máquina tem de carga disponível. Esse é um assunto complexo, é um assunto abrangente e é um assunto que comporta muitas possibilidades de desdobramento. Se você tem algo a dizer, se você tem algo a compartilhar, deixe aqui nos comentários, deixe seu like.
ative as notificações. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, nos vemos em breve.